parece que um único vídeo não é o suficiente. Saudações, aqui quem fala é o Hollow, e bom, há uns dias atrás, no caso, exatamente uma semana atrás, eu trouxe uma ficha do Itachi. O Itachi como um combatente, aqui ó, Itachi em ordem paranormal. Porém, algo que eu havia comentado no vídeo é sobre ele ser um ocultista, porque eu achei interessante ele ser um ocultista, tanto lá que eu pego rituais. Só que eu via ele mais como ocultista, só que eu decidi fazer como combatente. Então, graças a esse comentário, que é a mesma pessoa que pediu a ficha, eu pensei, pô, já tô aqui, fazer um videozinho, por que não fazer um vídeo e fazer a ficha do Itachi como ocultista? E é o que eu fiz. Como eu disse naquele vídeo, essa ficha deu um pouquinho mais de trabalho, já que eu tive que escolher os rituais pensando no que ele faria, e foi meio complexo, mas ficou bem divertida. De novo, não é uma ficha combada, é uma ficha para ser divertida, e ela vai ser um pouco mais demorada. Digamos que eu vou explicar cada ritual, cada sentido neles, falar como cada ritual age entre si, e é isso. Algumas regras que eu vou usar é as regras de sempre. A primeira é a regra de Nex e de nível, que eu acho que é a única regra que importa em si, as outras regras, né? Mas a regra é básica. Cada um de nível que Itachi possui, ele possui 5 de Nex. E assim vai indo até o 65, onde eu vou terminar a ficha dele. Serão 3 fichas, de 10, de 40 e de 65. Também seguindo a escala da trilha dele. Bom, eu espero que vocês gostem. Por favor, deixa like, comenta próximas fichas, porque isso me ajuda muito. Me ajuda a trazer mais e mais conteúdo. E vamos pro vídeo, né? Iniciando direto com 10% de Nex. Bom, como eu tinha explicado no vídeo passado, qual era a origem que mais fazia sentido pro Itachi, era vítima. Os eventos paranormais que envolveram a Kurama, eu acho que faz muito sentido. Kurama como uma criatura, ele saiu vivo, isso influenciou muito a vida dele, e sim, o massacre Uchiha acabou acontecendo por causa disso. Eles culparam os Uchihas iam se rebelar, e basicamente é por isso que o Itachi teve que matar todo mundo. Então, vítima faz muito sentido. A habilidade de sanidade não vai ajudar tanto, porque ocultista já tem bastante sanidade, mas nada, cara, sanidade sempre bom, nunca vamos recusar. Ele é um ocultista, como eu falei, e vamos direto para os seus atributos. Começando, ele tem 1 de força, porque eu acredito que esse Itachi ele não vai precisar de tanta força, ele vai focar mais à distância, por mais que ele ainda tenha alguns ataques corpo a corpo, são ataques mais ágeis. Ele vai ter 2 de agilidade, justamente por causa disso. Não é tanta, mas também não é pouco, 2 de agilidade é mais ou menos uma média. 2 de intelecto, onde ele já vai começar um pouco mais inteligente do que o último vídeo. E 1 de vigor. Além disso, ele vai ter 3 de presença, porque o Itachi precisa de bastante energia, bastante chakra, e também para conseguir usar seus rituais com mais tranquilidade. Claro, ele vai usar o ocultismo com o intelecto, mas ter bastante presença é muito útil. Indo agora para os seus status, ele tem 16 de vida, 27 de sanidade e 14 de esforço. Eu sei, 16 de vida pra nível 2 é pouco, eu diria, mas é o que eu consegui fazer como ocultista. Claro, não daria nem pra pegar poderes como sangue de ferro, daria pra aumentar um pouco de vigor, mas ter uma presença alta nesse início é muito importante, justamente pela dificuldade dos testes, não dificuldade dos testes, mas também pela DT de seus rituais, e é muito importante ter presença pra isso, tanto que presença vai ser o que ele mais vai upar. Ele tem 12 de defesa, não pode usar armadura, porque senão é horrível usar armadura e lança ritual. É horrível. E ele tem 19 esquivando. Agora indo para suas perícias, ele tem 5 em enganação, 5 em furtividade, 5 em iniciativa, 5 em luta, 5 em ocultismo, 5 em percepção, 5 em pontaria, 7 em reflexo por causa de vestimenta e 5 em vontade. As perícias dele já dá pra saber. Enganação, eu vou mais pela parte de, além de enganar como o normal, também tem uma ação especial chamada fintar, onde você gasta uma ação padrão e você meio que engana o seu oponente, deixando ele desprevenido. Ele tem que dar um teste de reflexo e tal. Então, conversa com teu mestre para você usar o fintar como um genjutsu.
fala que você faz uns movimentos e começa a aparecer meio que umas ilusões e tal. Só conversa, é algo bem mais narrativo. E aí, se tu conseguir passar, o alvo fica desprevenido porque ele caiu no genjutsu e tal. É algo mais de brincadeira. Furtividade, porque ele é um ninja. Iniciativa também, porque ele é um ninja. Luta, é lógico pra ele conseguir usar algumas armas. Ele vai usar totalmente agilidade, ele não vai bater com força. Por mais que ele possa bater, só que ele não vai ter muita força. Ocultismo vem de padrão. Percepção. O Uchiha Sharingan precisa de uma percepção. Pontaria, tacar shuriken. Reflexo vem de padrão. E a perícia que ele vai focar pra esquivar, no caso, ele tem que usar reflexo pra esquivar, mas é a perícia defensiva que ele vai focar. E vontade também. Vocês podem ver que, na teoria, ele teria uma perícia a menos, só que ele escolheu 2 vezes, porque ele veio com vontade 2 vezes. Então ele pegou uma perícia a mais por causa disso. Agora indo para as habilidades dele, que não são muitas. Cicatrizes psicológicas, como já foi explicado no vídeo passado, o único poder que dá sanidade máxima para a pessoa, o que é muito bom. Escolhido pelo outro lado, que dá 3 rituais de primeiro círculo, e conforme ele avança de Nex, ele vai ganhando mais ritual. E isso não conta no seu limite de rituais, o que é muito bom, e é isso que faz o Ocultista uma das minhas classes favoritas, porque dá pra tampar tanto buraco que combatente e especialista não consegue. Nossa, eu amo essa classe. E a gente também tem, da trilha dele, que ele é um conduíte, o Ampliar Ritual, que gastando 2 PE, ele pode aumentar o passo do alcance do ritual, de curto para médio, de médio para longo e de longo para extremo, e também aumentar a área. Mas além disso, ele consegue fazer que rituais de toque sejam rituais de curto, já que toque é um alcance. Então isso é muito bom, por mais que ele não vai utilizar tanto, mas isso é muito bom. Eu vou pular os rituais dele, porque ver o ritual, por fim, é de praxe. Então vamos para o inventário dele. Eu não esqueci, ele é um operador. Eu acho que o operador faz sentido, já que ele é de Konoha, ele já tá se formando. Então eu acho que o operador é perfeito. Se não der, ele só tem um item de categoria 2, então só diminui aí, tira uma das shurikens e tal. Ele tem uma kunai, que é um punhal. Eu tive que dar uma manjada, mas querendo ou não, punhal, uma kunai, tá quase na mesma, e o intuito da kunai é realmente perfurar, então tá de boa. E ela tem 2 aprimorações, porque punhal, por algum motivo, é categoria 0. O que eu não entendo, mas não estamos aqui para questionar a ordem paranormal. Ela é aprimorada com certeira e cruel. Mais 2 de dano, mais 2 de acerto, e é uma arma ágil. Ou seja, ele vai estar causando 1d4 mais 4, e se ele critar, ele causa 3 vezes isso, que é muito bom. E ele vai ter mais 2 no acerto, porque, mais pra frente ele vai precisar muito de qualquer acerto que ele tiver. Ele vai ter a roupa dos Uchihas como a vestimenta que vai dar mais 2 de reflexo. E é somente pra isso que essa vestimenta está aqui. Além disso, ele vai ter 2 shurikens. E é somente isso. 2 pacotes de shuriken, que vai ser muito útil. Que é categoria 1. No começo eu tinha me confundido lá na ficha passada, mas é categoria 1. Então tu não pode lotar o inventário dele, a menos que algum poder diminua. O que eu acho que não tem poder que faça isso. Então, mas dá pra alguns combates. E ela tem uma habilidade especial que a gente só vai ver na próxima upada de Nex. E agora a gente vai para os rituais dele. Começando com o seu ritual, que é basicamente o ritual que todo Uchiha tem que ter. Ele pegou direto esse ritual porque ele é muito útil. Que é o... Mentira, eu tô zoando vocês. Mas é o embaralhar. Por quê? Vocês pensaram que eu ia pegar o terceira ilusão. E não, eu não peguei o terceira ilusão direto, porque o Itachi tá subindo, ele ainda não despertou o Sharingan, ele não tá iludindo direito. Então ele só vai ter terceira ilusão mais pra frente. Eu decidi pegar outros rituais. Embaralhar, criar colônias ilusórias, ganhar defesa, eu acho que é interessante. Fortalecimento sensorial, porque Sharingan, mais uma investigação, luta, percepção e pontaria é exatamente o que o Sharingan faz. E vocês podem até me questionar por que você pegou isso, sendo que você não pegou a terceira ilusão, porque ele tá com... não tem o Sharingan ainda. Cara, eu acredito que os Uchihas já tenham os seus... tipo, seu corpo já é aprimorado, tá ligado? Eles já são aprimorados sensorialmente. Então eu acho que faz bastante sentido ele ter. E mais pra frente, quando ele tiver o segundo círculo, ele vai se tornar ainda mais forte. E aí... a gente conta como se fosse o Sharingan dele ativo, tá ligado? Se você quiser já contar com o Sharingan ativo, beleza. A gente tem o terceiro olho, que aí não tem desculpa, é o Sharingan de praxe.
ativar, conseguir ver como é que é, tal. Interessante, é como se você tivesse o Sharingan em várias fases diferentes. Eu realmente não peguei o terceira ilusão no começo, porque eu queria fazer algo mais pra frente. Mas se você quiser trocar qualquer um desses rituais por terceira ilusão, também pode. E agora, por último, a gente tem um ritual que, bom, será o que vai carregar o Itachi, por enquanto. Desfazer sinapses. E aí vocês me perguntam, por que eu peguei um ritual de dano, teoricamente de conhecimento, pro Itachi, sendo que eu poderia pegar outros rituais, como eletrocução, pra dar dano, sei lá, um estilo Chidori, sei lá, um Chidori que se joga. E o motivo é bem simples. No ritual, é comentado que ele tem uma coisa interessante, que ele inexiste a cabeça da pessoa. Não a cabeça, mas os neurônios da pessoa. E isso faz ela sentir muita dor e deixa a pessoa muito confusa com o vazio que ela tá sentindo. E, querendo ou não, criar ilusões na mente da pessoa, machucar ela assim, é isso, basicamente. É ferrar o cérebro da pessoa. Sem falar que o fato dela causar sangramento nos olhos, não a condição sangramento, mas deixar o alvo com os olhos sangrando, é muito interessante. No primeiro círculo, ela só vai causar 2d6 mais 2 de dano, o que não é um dano tão alto assim, mas é um dano interessante, já que a vontade só vai reduzir metade do dano, e o cara ainda vai ficar com a condição... cara, ele vai ficar com a condição frustrada, mas mais pra frente, ele pode ficar até mesmo esmorecido, mas eu diria que ele fica mais apavorado. Então, tipo, pensa que, cara, tu caiu numa ilusão, tomou dano, pô, tu vai ficar frustrado pra caralho. E é basicamente isso. Essa que eu pensei por fazer sinapse. Também pra ele ter um ritual pra levar ele. Pra ele não ter só ritual de buff e tal. Se você quiser trocar qualquer um desses rituais, você pode trocar. Mas eu acredito que o desfazer sinapse combina com ele. Pra ele também causar um daninho. Como sempre, 10 de Nex é difícil. É bem complicado. O que eu posso agregar é usar o embaralhar sempre que puder pra ganhar uma defesa a mais. Menos contra criaturas como criaturas de sangue que normalmente vêm ao escuro e não precisam enxergar. Fortalecimento sensorial para você conseguir acertar com a sua faca. Ou tu fica de longe desfazendo a sinapse do alvo e também usando algumas coisas para estender o alcance e machucar mais ele. Basicamente isso. Acho que eu não tenho muito mais o que falar. Não tem mais um combo super mirabolante. Você pode ficar usando enganação pra tirar 5 da defesa do alvo se tu conseguir, porque ele vai ficar desprevenido. Desprevenido dá menos 5 na defesa e menos 5 não, menos um dado em reflexo. Então já dá pra fazer um esquema interessante. Já que se ele ficar com menos 5 e tu tem mais 7, tu vai acertar pelo menos as criaturas desse Nex. Do próximo aí já fica bem mais complicado. Mas aí a gente vai vendo. Então, é por isso. E vamos para a próxima ficha. 40% de Nex. Bom, vamos começar direto com o atributo que ele ganhou, que é lógico que eu coloquei em vigor. O motivo, vida, precisa, o cultista morre, papel, sabe como é que é, né? E agora a gente vai para os status. 42 de vida, 53 de sanidade e 58 de P. Vocês que são estudiosos do livro de Ordem Paranormal podem ter percebido que ele tá com um pouco menos de sanidade do que ele teria nesse Nex. Isso é porque ele acabou transcendendo algumas vezes, mas a gente chega lá. Na defesa dele, ele tem 14, por causa de uma das habilidades que ele transcendeu. E ele tem esquivando 29, o que é muito bom, mas eu acho que pra esse Nex não é tanto. Tudo bem que com alguns rituais, principalmente com baralhar, ele consegue aumentar mais essa defesa, mas a gente vê isso depois. O enganação dele continua normal, e eu pulei pras perícias, sem falar elas, mas bom, perícias. A gente tem as perícias que ele upou, que são luta, ocultismo, pontaria, reflexo, vontade. E algumas perícias sofreram modificação, como diplomacia e fortitude, por causa das alterações de Nex. Mas a diplomacia continua igual, por causa de um poder que ele tem. Fortitude fica com menos 5, e vocês podem ver que ele tem mais 5 em intimidação e mais 5 em intuição. Também é por causa de um poder, que é o poder sensitivo, mas a gente logo chega nele. A gente também tem mais 2 em ocultismo, que deixa com 12, e mais 5 em reflexo, por causa de vestimenta. Porém, o ocultismo não é por causa de vestimenta, é por causa do poder de alteração de Nex. E a gente também consegue ver uma mudança em furtividade e iniciativa,
que ele ganha mais 2. Então, essas são as alterações que ele teve nas perícias, não foi grande coisa. Então agora, indo para suas habilidades. Começando direto com a habilidade que ele tem de aprimoração de trilha, a gente tem a Acelerar Ritual, que uma vez por rodada ele pode aumentar o custo de um ritual em mais 4 PE. Lembrando, aumentar o custo significa que ele vai ter que passar no teste um pouco depois. Eu joguei algumas vezes, o pessoal tava usando esse ritual sem considerar que, usando esse poder no caso, sem considerar que ele tá aumentando o custo, então ele mantinha a dificuldade igual, mas a dificuldade aumenta assim com isso, então tomem cuidado quando forem usar. E a gente tem o sensitivo que eu havia falado, porque ele transcendeu 2 vezes, eu adoro transcender. O sensitivo dele, que faz ele sentir as emoções e as intenções das pessoas, e ele ganha mais 5 em diplomacia, intimidação e intuição. O motivo é simples, intuição ótimo, intimidação também, diplomacia também, mas também porque essa habilidade eu queria pegar um poder com ela. E foi o que eu consegui pegar, o precognição, onde ele basicamente ganha mais defesa, mais 2 de defesa, somente isso. Porém, eu acredito que é bom, principalmente para alguém que não tem tanta defesa assim. Por exemplo, ocultista sofre com defesa, então eu acho que é muito interessante que ele tenha isso. E é isso, basicamente. A gente também tem as alterações de Nex de 25, onde ele ganha mais 2 de ocultismo, caso ele seja treinado, que ele é. Por causa de alguns déjà vus, pesadelos e um monte de coisa acontecendo com a mente dele. Porém, ele vai sofrer menos 5 em diplomacia, enganação ou intimidação. E de novo eu escolhi diplomacia, pelo mesmo motivo que está no vídeo 1 aí, então dá uma olhada no vídeo. Mas basicamente, dá uma olhada no vídeo, mas agora eu vou explicar. Basicamente é porque eu vejo ele mais intimidando, enganando do que sendo diplomático com a pessoa. E é basicamente isso. E essas alterações físicas e mentais fazem ele ter essa penalidade. Uma coisa que eu não tinha me atentado no vídeo passado é que você pode fazer teste de ocultismo mesmo sem ser treinado. Eu achei que tu ganhava ocultismo treinado, porque em diversas habilidades do livro do Sobrevivendo ao Horror, te dá uma perícia, te dá uma perícia treinada, ou aprimora ela para mais 2 se você já tiver ela. E eu achei que esse era um caso, então eu peço desculpa. Então o Itachi naquela coisa de combatente, ele não teria mais 5 de ocultismo. Eu ajeitei isso e provavelmente quando os links forem liberados, vai estar tudo jeitosinho, tudo bonitinho. 35. Ele também ganhou uma alteração de Nex, onde ele pode escolher um atributo para somar na perícia, tirando... Na perícia não, no esforço, tirando presença. E eu escolhi, logicamente, intelecto, já que... Sei lá, eu gosto de intelecto, acho interessante que ele use isso. Porém, ele vai sofrer menos 5 em atletismo, fortitude ou reflexo. E eu escolhi novamente fortitude, mesmo que ele não tenha atletismo, mas eu achei interessante isso, por causa da doença e tudo mais. Pulando os rituais, porque a gente vai falar deles depois, a gente tem algumas coisas no inventário deles. Ele é da patente agente especial, o que eu acho que por esse Nex, considerando que ele é Dambu e tal, famigerado no nível 8, né? Eu acho que é justo. E ele tem os seguintes itens. A kunai dele foi evoluída, agora ela é perigosa, o que dá mais 2 na margem de ameaça. O que é muito legal, já que ele agora dá 1d4 mais 4, crita com 18 e dá 3 vezes o dano. É um daninho bem básico de perfuração, mas não deixa de ser um dano interessante. Ele tem uma roupa Dambu, que dá mais 2 em furtividade e iniciativa, por isso que ela é aprimorada com função adicional. E a outra roupa é a roupa dos Uchihas, que ele usa por baixo, que dá mais 5 em reflexo. E, bom, o motivo, sim, você pode usar 2 vestimentas, tá aqui ó a regrinha. E é isso. Ele também tem 2 shurikens, como sempre, que não tem nada demais, são só 2 shurikens. Porém, eu havia dito que ele tem pontaria e alguns tempinhos passados eu disse que vocês iam entender. Porque se ele tiver pontaria treinada e ele tiver, no caso, veterano, que é o que ele tem agora, ele pode gastar 1 PA a mais e tacar outra shuriken no alvo. Então ele pode tacar 2 shurikens de uma única vez no alvo. Porém, isso vai melhorar um pouquinho mais pra frente com um ritualzinho que eu peguei pra ele, que vai ser muito interessante. Indo agora pros seus rituais. Os rituais que ele tem são os seguintes. Começando com os simples rituais que é lógico que ele teria. Tecer ilusão,
a gente não pode ignorar esse ritual agora que, né, ele vai ter o tecer ilusão. A gente tem o Chamas do Caos, também, ritual ótimo, manipulação de fogo, o Tira, tal, bola de fogo, como sempre, perfeito. Sopro do Caos também é um ritual que a gente tem, porque ele é um Tira. Ele pode copiar outras coisas e, cara, ele viveu pra caralho. Não pra caralho, mas eu acho que ele copiou alguns justos de vento. Não vi ele usando justos de vento, mas eu acho que é interessante. Já que ele pode usar o acender pra criar correntes de ar, ele pode empurrar alvos. Ele também consegue criar o sopro, consegue criar o vento. Ele consegue, por exemplo, criar um ambiente de vento e se ele juntar com um monte de outras pessoas, ele consegue criar um furacão. Só que isso daí é um combinho que eu vi em outro canal, então é isso. E é um ritual bem interessante. Tem que ser criativo pra usar ele, mas se tu já tem o terceiro ilusão, tu já tem criatividade o suficiente. O ritual também que é muito bom que ele tenha é o invadir mentes. E o motivo é meio óbvio. Rajada mental, invadir a mente da pessoa, é meio lógico. E o dano é tipo bem legal. 10d6 é um daninho, na real, esse é o dano com o Dissent. Mas o Rajada Mental, o daninho dele de 6d6 é muito bom. Cara, no Dissent virar 10d6 é muito bom. E daqui a pouco ele atinge o terceiro círculo, porque não é um combatente que só atinge o deck 75. Então dá pra fazer umas coisas interessantes. Mas Rajada Mental aqui já tá bom. Telepatia. Eu acho que ele consegue fazer algo parecido, criar uma ilusão e tal, e se comunicar. Eu acho que ele fez isso com os corvos, mas... eu não assisti faz tempo, porque eu, no caso, assisti, mas faz tempo. Então, vamos continuar. A gente também tem algumas coisinhas interessantes, que são 2 rituais de primeiro círculo, que eles fazem muito sentido. O primeiro é amaldiçoar arma de energia. E existe um motivo. Vocês podem até se perguntar, mas Hollow, por que você escolheu energia se ele é de conhecimento? Então, eu te respondo da seguinte forma. O que é o chakra? O chakra não é a energia da vida? Energia. Então eu decidi escolher energia porque seria como se ele estivesse passando chakra pra arma dos objetos. Oh, caralho. Pros objetos que ele utiliza. E ele causar mais 2d6 de dano de energia é melhor em tudo, porque assim ele machuca muitas criaturas. E é isso, é só coisa boa. E ele também pegou perturbação. Invadir a mente da pessoa com uma ilusão e obrigar ela a fazer uma ordem sua é muito boa. E é basicamente o que a perturbação te permite fazer. E também tem o Dissent, que tu pode mudar pra um ser, ou seja, uma criatura. E você pode causar dano de 3d8, que é muito legal e deixar o alvo abalado. Ou seja, já dá pra você fazer umas brincadeiras, uns combinhos. E essa foi a parte explicando os rituais por cima. Mas agora vamos dar uma explicada o que ele pode fazer de fato com os rituais. Começando com, é claro, se fazer sinapse. Com um ritual de primeiro círculo, um ponto de PE só, ele causa um daninho de boa e ele ainda pode deixar a pessoa, no caso, abalado, no caso, frustrado, que dá -1 em teste de presença e intelecto, ou seja, em teste de vontade, o que é muito bom. A DT dele é 21, não é muito grande, mas, né? Se ele conseguir pegar isso, ele pode ir pra cima do cara. No caso, ele não precisa ir pra cima do cara, porque é alcance médio, mas ele pode invadir a mente da pessoa e causar um dano bom. Ou usar perturbação para alguma ordem, incluindo sofra. Porém, nesse caso, eu acredito que invadir mente vai valer mais a pena. A menos que tu queira tirar as ações da pessoa e deixar ela pasma com pare. Lembra, não use isso em criaturas, já que tu não vai conseguir parar elas. Então, se você quer que uma criatura fique parada, entre aspas, você pode simplesmente mandar ela ficar sentada. Ela não pode se levantar. Então ela tá sentada, ela pode se rastejar até você, mas ela vai estar com metade de deslocamento. Tu pode mandar ela fugir também, que aí ela gasta as ações pra ir embora. E você pode estender o alcance pra ficar dando dano nela enquanto ela se aproxima, e aí tu manda ela embora de novo. Dá pra fazer um combinho muito interessante com perturbação. E também tem algumas outras coisas. Chama do caos com amaldiçoar arma, te dando mais 3d6 de dano, sendo 2d6 de energia e 1d6 de morte. De morte? É, porque o cara vai queimar e aí vai ser morte. Tá. Mas 1d6 de fogo. Que é muito bom. É um daninho básico até, mas não deixa de ser bem interessante. Sem falar que você pode usar o Dissent dele
como labareda e ficar atacando fogo no cara a alcance médio. Na real, médio não. No caso, alcance... É médio? É alcance médio. Ah, não, é curto. Eu já tava ficando feliz. Você pode ficar atacando ele a alcance curto. Então o que tu pode fazer? Tu pode literalmente tacar um monte de ritual no cara, ficar atacando fogo nele, afastando ele, um monte de coisa. Além de tu usar o sopro do caos. Mentira, tu não pode usar o sopro do caos com chamas, porque tu não pode sustentar dois rituais ao mesmo tempo. Mas tu pode jogar ele pra longe usando o sopro do caos, manter o sopro do caos, enquanto dá dano nele. Vai torrar teus PE, mas teus PE tá é pra isso. Terceiro olho também, muito bom. E agora vamos pro combo de invocação, que seria o Sharingan que tu quer ativar. Onde você vai usar acelerar e vai usar os seguintes rituais. Fortalecimento no Descente e terceiro olho no normal dele. E aí você vai ter o Sharingan ativo tranquilamente. Porque o Descente vai dar -1 no teste de ataque contra você. Você pode falar que tu tá só sendo mais rápido que a pessoa, que você tá vendo os movimentos dela, consegue perceber os ataques, é por isso que ela não tá conseguindo te acertar com facilidade. O que é bem interessante na real. E o terceiro olho é de praxe, enxergar criaturas, enxergar emissões fracas, basicamente coisa boa. Também saber se a pessoa pode ou não pode usar rituais e saber também os elementos, o que vai te ajudar a saber o que tu vai usar contra o ser. Embaralhar não pode ser ignorado, já que mais 10 de defesa, fazendo a defesa indo pra 39, esquivando, e pra 14 normal, 24 normal, é muito bom mesmo. Por mais que, claro, algumas coisinhas a mais seriam melhor. Porém, no próximo círculo a gente vai ter umas coisinhas bem mais interessantes. Com todos os rituais, tudo explicadinho, vamos para a próxima e última ficha. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos nessa. Última ficha, 65% de Nex. Bom, famigerado nível 13. Vamos para nosso querido Itachi. A gente vai colocar o último ponto nos atributos dele em presença. E os atributos vão ficar 1 de força, 2 de agilidade, 2 de intelecto e 2 de vigor. Por fim, 4 de presença. A vida dele vai estagnar, no caso indo para os status, a vida dele vai estagnar em 62, a sanidade vai ficar em 83, o esforço em 106, então 106 de esforço é muito esforço, e é isso. A defesa dele 14 e a esquiva 29, o que é preocupante para esse Nex, mas não tem muito o que fazer. Na real até tinha, mas seguindo o personagem não tem muito o que fazer. Indo para as alterações, na real não teve muita alteração nas perícias, se pá, nenhuma. Uma única coisa que teve foi a alteração de vestimenta, onde ele perdeu mais 2 em furtividade, mas continuou com os mais 2 em iniciativa. E ele também ganhou mais 2 em ocultismo, o que fez ele ter mais 14 em ocultismo. Mas tá aí as perícias, eu vou falar uma por uma pra vocês terem, aí vocês podem só ver esse vídeo aqui, basicamente, só essa parte se quiserem. E é o seguinte, mais 5 em enganação, menos 5 em fortitude, mais 5 em furtividade, mais 7 em iniciativa, mais 10 em luta, mais 14 em ocultismo, mais 5 em percepção, mais 10 em pontaria, mais 10, no caso, mais 15 em reflexo e mais 10 em vontade, sem ignorar mais 5 em intimidação e mais 5 em intuição, sem ser treinados. Isso é importante porque, bom, tem algumas coisas que tu só consegue fazer se tu for treinado. Como na intimidação, tu só consegue assustar se tu for treinado nela. E na intuição, você só consegue ter um pressentimento se a pessoa é boa ou ruim, se tu também for treinado. Então, coisinhas, regrinhas bobas. Agora, indo pras habilidades que ele possui, a gente tem o seguinte. A gente vai começar com a trilha dele, que ele vai ter o anular ritual. Porque eu imagino que, porra, o Itachi pode anular rituais, tá ligado? Eu não sei como, eu não sei se ele já fez isso em algum momento, mas, sei lá, tacar um ritual de mesmo valor pra cima da pessoa anula o ritual. Então, fazer a mesma coisa que o Kakashi fez, que foi copiar os Zabuza e lançar lançar o jutsu do mesmo nível no jutsu dele, meio que anulou o jutsu. Então, acho que é justo.
Basicamente, o anular ritual, ele pode gastar a mesma quantidade de PE do que a pessoa e fazer um teste oposto de ocultismo. Considerando que ele tem mais 14, é meio difícil que ele perca. Mas ele tem pouco intelecto, então pode ser que ele perca. Mas se ele ganhar, ele anula o ritual. Eu sei que eu poderia pegar o poder de... que ele use o ocultismo com presença, que é olhar sinistro e tal. Até faria sentido, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Então, se vocês acharem interessante isso, podem mudar. Eu acredito que até ficaria melhor. Mas pra coisa que eu queria fazer, eu tive que pegar os outros dois poderes. Em especialista em elemento, que eu vou escolher conhecimento. E também o mestre em elemento, que também é de conhecimento. Porque, porra, o escolhido em elemento, o especialista em elemento te dá mais 2 em DT, que é muito útil. Tipo, é muito útil mesmo, pra tu conseguir acertar criaturas. E, bom, mestre em elemento, você diminui um PE no custo de todos os rituais de conhecimento, o que é muito bom. Ele tem, também, nos 50 de Nex, ele podia pegar um poder, só que eu decidi pegar um poder, caso uma outra trilha pra ele, que é o saber amplificado do graduado, que dá um ritual de primeiro círculo e mais um sempre que ele entrar em novos círculos. Então ele tem mais um ritual de segundo círculo e mais um ritual de terceiro, porque ele atingiu o terceiro círculo, que é muito bom. E ele também tem a alteração de 60, que ele tem a alteração de conhecimento, onde ele vai estar com o terceiro olho sempre ativo, mas ele vai sofrer menos um dado em teste de percepção e em teste de luta, porque ele vai ficar ofuscado pra sempre. E logo eu explico como cauterar isso daí, mas faz completo sentido, ele tá ficando cego, como eu já tinha dito. Sempre falar que ele também, o custo diminui caso ele queira usar mais forte, então é muito bom. Agora, vamos pro inventário. Ele é um oficial de operações, algo bem relativamente tranquilo. Acho que é o máximo que ele pode chegar. Eu também não falei, mas ele tinha 10 de resistência mental por causa da vestimenta dele, que é uma vestimenta da Katsuki, mais 2 em ocultismo, mais 10 contra, no caso, 10 de resistência com escudo mental de conhecimento, então tome cuidado sempre que usar rituais. Contra danos mentais, porque ele tem que peitar a biju, basicamente tudo que eu falei no vídeo passado. Ele tem que peitar a biju, ele tem que fazer atos horríveis, então faz muito mais sentido. O punhal dele tem agora a última aprimoração dele, que é tática, pra ele poder sacar com uma ação livre. Então ele puxa kunai com uma ação livre, tem certeira, tem cruel, tem perigosa, tudo perfeito. Ele também tem a roupa Nambu, o que é muito, muito, muito bom. Ele vai ganhar mais 5 em reflexo e mais 2 em iniciativa. E é isso, essas são as aprimorações, que é função adicional e aprimorada. Ele também tem as 2 shurikens dele, porque não pode faltar, né? E é isso. Agora a gente vai pros rituais. E meu Deus do céu, é ritual, viu? Como eu disse, eu vou falar todos os rituais, eu vou falar para que cada ritual serve e combinações deles também. Vamos com a amaldiçoar arma de energia, que agora ele pode, no caso ele não vai poder usar com afinidade o amaldiçoar arma dele de energia. Então se tu quiser trocar de conhecimento, eu peguei de energia porque é mais temático. Então ele vai poder ganhar mais 2d6 de dano de energia, que é muito bom. E é isso, ele também pode amaldiçoar a arma. Eu não sei se a Shuriken ele pode amaldiçoar, mas não faria sentido ele não poder amaldiçoar a Shuriken. Então tu vê com o teu mestre. É isso. Chama do Caos, agora com a sua versão final, dando 8d6 de dano no verdadeiro, podendo moldar chamas, o Amaterasu em si. É muito bom, é bastante dano e é bem forte. Tu pode ficar dando 8d6 de dano por rodada a custo de um PE toda rodada, além do 7 que tu gastou inicialmente. O que ajuda muito e causa bastante dano. Então, meio que tu pode ficar parado, tacar Shuriken, tacar isso, mas tu vai, né, tacar ritual. Então, por que tacar Shuriken? A gente também tem coincidência forçada pra ter uma chance de acertar, né? Porque, sério, sinceramente é difícil. É realmente difícil esse Nex acertar criaturas com ataques físicos. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Então a gente vai ter o coincidência forçada justamente pra conseguir acertar esses ataques. Compreensão paranormal eu peguei pra tapar buraco. Você pode
entender qualquer coisa, qualquer informação sobre do mundo inteiro, desde que não seja sobrenatural. O que, vamos considerar que a pedra dos Uchihas lá, que só pode ser lida por Uchihas, tem uma coisa parecida com isso e que o Itachi só ia conseguir ler usando a compreensão paranormal. Ele não foi mostrado lendo, mas eu acredito que ele tem a capacidade. Eu não sei se ele foi mostrado lendo, eu não vi esse capítulo. Em níveis mais fortes, ele só consegue trocar o alcance para outros alvos. E, no caso, trocar o alcance pra você poder usar e tu poder ficar com coisa, porque senão teria que estar tocando. E também dá pra tu entender algumas coisas como animais. Tipo, você pode perceber os sentimentos deles e é interessante, é bem legal. Eu imagino que eu pegaria e usaria esse ritual só pra ficar entendendo o que o animal falaria. Suas sinapses, que continua com a mesma coisa de sempre, mesma ideia de você poder dar dano de sanidade, dar dano na mente da pessoa. Agora, podendo dar 8d6 mais 8 de dano mental e acertar múltiplos alvos, ou seja, tu vai acertar 5 pessoas em alcance longo, no caso, em alcance extremo, e causar um puta de um dano, além de deixar o alvo esmorecido. Eu não tenho certeza se o verdadeiro conta como Descent, mas se não contar, tu usa o Descent pra acertar um monte de alvo a alcance longo, e o verdadeiro pra acertar em alcance extremo. E se você quiser duplicar o alcance com o bagulho, tu pode aumentar o passo de extremo pro dobro e tu acerta na casa do caralho. O cara tá de férias no Havaí e tu acerta na cabeça dele. Eu sei que o alcance não é exatamente assim, mas finge que é, vai, só me deixa feliz. Detectar ameaça, porque 4 de presença, 5 de percepção é o suficiente pra ele conseguir detectar a maioria das ameaças. Sem falar que, agora com o Descent, ele não vai ficar desprevenido e ele ganha mais 5 em testes de resistência contra armadilhas. O que é bom, dependendo das armadilhas que tiver, então... Imagina que esse é o Sharingan também, ou um outro passo do Sharingan. O embaralhar, normalzinho, porém agora as cópias dele tem 16 dá mais 16 de defesa, o que é defesa pra caralho por um curto período de tempo. Porque ele vai ficar com 30 de defesa normal e 35 se ele esquivar. O que é muito bom. E cada cópia que for destruída vai dar um raio de luz e vai deixar o alvo ofuscado também. Então é muito bom. E não tem teste. Ele só vai ficar ofuscado se tentar acertar. Flagelo de sangue. Eu me questionei se eu ia colocar ou não. É basicamente um ritual de segundo círculo, onde você vai tocar na pessoa, marcar o corpo dela e dar uma ordem pra ela. Se ela descumprir essa ordem, ela vai tomar dano. E é isso, basicamente. Ela vai tomar ela vai tomar 10d6 de dano de sangue. E vai ficar enjoada. O ponto é, eu não sabia se eu escolhi esse ritual, porque faz sentido com os Uchihas também que colocam um bagulho na mente da pessoa e tal. Só que por ser de sangue eu achei meio pá. Mas, querendo ou não, é bem interessante. Lembrando, tu bota só numa pessoa, tu pode botar numa criatura também. E o ponto é que ela vai sofrer esse dano pra sempre, tipo, até ela cumprir a tua ordem. Então se você dizer, por exemplo, fica parado, ela vai tomar dano se te mexer. E não importa a rodada, se ele se mexer, ele vai tomar dano. Até que tu morra ou que o ritual seja quebrado. E é muito interessante. No Descent tu muda isso pra um ser, exceto criaturas de sangue, o que é meio lógico. Mas dá pra fazer umas coisas muito interessantes. Como, por exemplo, tu toca no alvo e, sei lá, fala pra ele não respirar. E aí ele vai morrer, basicamente, porque se ele vai começar a ter um bagulho de sufocado. Eu sei que, teoricamente, ele não precisaria, mas se ele falhar no teste, ele vai ficar tomando dano toda vez que ele respirar. E ele tem que passar 2 vezes pra conseguir soltar, sair desse ritual. E eu nunca vi alguém usando isso, então eu não sei se pode. Conversa com o teu mestre, mas se tu tocar nele e falar, não pode respirar, cara, tu pode literalmente lascar a pessoa. Ou, por exemplo, fecha os olhos, fica com os olhos fechados, e aí a pessoa vai ficar assim por bastante tempo. Tu consegue causar muita coisa, é bem versátil. Então por isso que eu decidi colocar aqui. E claro, tu estendendo o alcance, tu pode fazer só curto alcance, não precisa tocar a pessoa. Vamos pra fortalecimento sensorial. O nosso querido Sharingan, que vai continuar podendo só usar o Descent. E agora vai aquele ponto, aquela cena do Itachi, onde ele tá lutando contra o Sasuke, ele tá sem o Sharingan ativo, e ele tá vendo tudo turvo, aí ele ativa o Sharingan, e ele já consegue ver tudo normal.
porque a doença dele já tá bem grave. Como ele já tá sofrendo menos um em teste de ataque, isso vai dar mais um teste de ataque, logo ele vai ficar nulo, o que é perfeito. Além do Dissente, tem aquela ideia de sempre. O Invadimento agora consegue causar um dano do caralho. Além disso, a rajada mental é muito foda, 10d6 de dano é bem alto, poder causar 60 de dano na pessoa é muito bom. E também é interessante que você pode criar um elo mental na ligação telepática e compartilhar os sentidos com a pessoa a gastar uma ação de movimento. Porém, alvos voluntários têm que dar um teste de vontade pra suprimir o ritual por 1 hora. E aí tu não consegue ver o sentido da pessoa mais. Mas é interessante. Na real, eu acho que esse efeito deveria ter no anel, que é um item amaldiçoado muito merda. Mas foda-se, não é minha opinião agora. Agora a gente vai pro ritual de terceiro círculo, mergulho mental, invadir a mente da pessoa e saber tudo que lá esconde, onde você vai usar aquele ritual do Dante. A pessoa tem que responder com sim ou não. Não vi o Itachi usando isso, não sei se o Itachi tem isso, mas eu acho interessante. Ele tem que, tu sustenta esse ritual, tu leva a pessoa pra lá e a pessoa tem que ficar dando um teste contra você e ela vai ficar desprevenido e todo mundo vai estar lascado, basicamente a pessoa tá presa lá contigo, respondendo sim ou não, que é muito bom. E, cara, é muito interessante. Na real, eu acredito que o alvo não fica desprevenido, então o alvo pode ficar consciente, só que ele ainda tem que responder as perguntas, então tem que ter um cuidado, mas eu acho bem interessante. Tu fica sustentando isso, vai conseguindo informação. O Perturbação agora atinge o último nível, que é o verdadeiro, que ele escolhe até 5 seres e ele pode usar ataque, onde ele faz o alvo da ação agredir contra alguém em alcance médio. E olha que interessante, seres, né? Seres como criaturas. Você pode fazer 5 criaturas se atacarem ou 5 criaturas atacarem uma pessoa só, ou tu pode fazer 4 criaturas atacarem uma criatura enquanto essa criatura sofre, tomando 3d8 de dano de conhecimento e ficando abalado. Ou seja, isso aqui é ótimo. E use isso aqui sempre que você quiser lascar todo mundo, principalmente depois de usar o seu querido desfazer sinapses. Sopro do Caos só vai aumentar o alcance dele, ele já podia usar isso no máximo, não tem muito o que explicar. Empurrar a pessoa, criar vento, puxar, lançar a pessoa pra casa do caralho, ou criar um mini furacão, o que vai da sua criatividade, assim como tecer ilusão, onde também vai da sua criatividade, o que você quer fazer com ele. Porém, no verdadeiro agora você pode causar dano pra caralho. Mentira, você é 16 de dano de conhecimento. É foda. Só que tu pode ficar causando esse dano várias vezes. E aí vai do Tsukuyomi, tá ligado? Ele caiu no Tsukuyomi e daí tu fica causando 6d6 de conhecimento. Porém, a coisa que tu pode fazer de interessante é criar a ilusão na pessoa, um perigo mortal, do Tsukuyomi e usar a rajada mental do Invadimento. Ele vai ficar tomando esse dano, já que ele tem que passar em 2 testes seguidos. Então tu pode ficar, além disso, usar várias vezes o seu desfazer sinapse pra ele ter menos um dado pra tentar resistir a isso. E ele tem que passar 2 vezes. Então tu pode prender a pessoa nisso pra sempre. E também não fala sobre criatura, então qualquer pessoa está liberada a sofrer. Terceiro olho de praxe, versão distante, tu só ativa o efeito pra um dia, mas o verdadeiro tu pode ver coisas invisíveis, o que é muito bom. E tu nem precisa gastar tanto PE assim, já que tu tem um monte de habilidade que reduz. E agora a gente vai pros poderes interessantes, que é transfigurar a água e transfigurar a terra. A pergunta vem, por que transfigurar água? Simples, você sabia que Itachi é um mestre em manipular água? Eu não sei onde é que eu vi, acho que é um podcast de anime, mas um cara que conhecia bastante sobre Itachi falou que ele era um mestre nisso, em habilidades de moldar a água e tal. Tanto que aquele ataque que ele fez contra o Kakashi foi o Itachi, não o Kisame. Ou seja, faz sentido ele ter um bagulho pra manipular a água. Além dele poder congelar, o que é muito bom congelar um alvo no meio da natação. Cara, é muito legal, é muito interessante. Ele pode derreter gelo, não sei onde é que tu vai usar esse coisa. Tu pode elevar o nível da água, que é muito bom, dá uma inundadinha. Então, você pode criar isso numa embarcação, por exemplo, e, né, dar uma inundadinha. Evaporar, que toda a água e gelo muda na área, evaporando instantaneamente. O que vai fazer o ritual causar dano, sendo 5d8 de energia.
O partir diminui o nível da água e o verdadeiro só vai aumentar o deslocamento da enchente e também o dano do evaporar para 10d8. O transfigurar a terra, ele tem algo parecido. Ele tem como moldar a terra para conseguir causar dano, como cair um teto na cabeça da pessoa, no caso amolecer, que ele cai as coisas, moldar para você construir alguma coisa interessante, 50 de vida e 8 de RD, é muito bom. E solidificar para transformar lama areia em pedra. Ou seja, tu pode prender uma pessoa. Por exemplo, você pode fazer a terra embaixo da pessoa se transformar em um terreno difícil, como areia agitada, e aí a pessoa vai cair, tipo, ficar meio presa. Aí tu solidifica. E aí no sente tu aumenta o alcance. E tu não pode usar o verdadeiro, infelizmente. No mundo da água, tu pode. Por algum motivo, no mundo da água tu pode usar verdadeiro, mas no mundo da terra tu não pode. E por fim, velocidade mortal, onde você vai ter a sua velocidade aumentada graças à percepção do Sharingan. Terceiro círculo, no caso, sente ganhar um turno a mais padrão, o que te permite tacar uma Shuriken, gastar um P, tacar outro Shuriken e tacar mais uma Shuriken. Tacar 3 Shuriken no cara. Fazendo aquela ceninha do Itachi que ele tinha feito com o Sasuke. Bom, eu acho que a ficha é isso. Não tem muito mais coisa que eu posso falar. Eu tô com a garganta doendo depois de ter feito essa ficha. Minha voz tá meio ruinzinha assim. Então, se aconteceu algum erro, se aconteceu... É porque eu tô meio ruim da garganta, mas mesmo assim eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu não quero deixar o canal mais tanto tempo sem vídeo. E, como eu disse, eu vou postar um vídeo por semana, pelo menos um. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixa like, se inscreve e, por favor, comentem próximas fichas, pessoal. Vai, comenta aí o que vocês querem ver. Sei lá, faz uma ficha do Satanás. Eu trago a ficha do Satanás pra vocês. Então, até mais e falou!